Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Júnior. Hoje nós vamos trabalhar com biologia. O tema de hoje será níveis de organização biológica, ok? A natureza, ela é muito complexa, é muito difícil, nada na natureza é simples. Se você pegar uma gota d'água para estudar, você vai estudar durante a vida toda e não vai conseguir trabalhar tudo. Então a organização, ela é primordial para que a gente possa ter um bom rendimento na questão acadêmica, nossos estudos, pesquisas e tudo mais. E foi tido um certo critério para poder organizar a natureza para conhecermos melhor, ok? Então vamos lá. Nós vamos partir sempre do mais simples, entre aspas, do mais simples para o mais complexo, do micro para o macro, ok? O primeiro que eu coloquei aqui para nós analisarmos é o átomo. Os átomos, você conhece, está mais restrito à área da química. Os átomos são o quê? São elementos químicos semelhantes que possuem as mesmas características. Por exemplo, o carbono. O carbono ele tem um peso específico, uma massa específica. Então, todos aqueles carbonos que possuem aquela massa, que possuem aquela quantidade de prótons, aquela quantidade de nêutrons, né, com certo limite de variação em nêutrons, e aquela quantidade com certo limite, uma variação também de elétrons, todos aqueles átomos serão chamados de carbono. Lembrando que o que identifica um átomo é o número atômico, que é a quantidade de prótons, ok? Assim funciona também para, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1. Ele tem um próton, então todos os átomos que possuem um próton são chamados hidrogênio. O hélio é o número atômico 2. Todos os átomos que possuem 2 prótons são chamados de hélio, ok? Acho que deu para entender, né? Dentro da biologia, existem alguns átomos que se repetem, são primordiais para a vida. São eles o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, ok? O enxofre, o fósforo, presente aí no DNA, nas proteínas e tudo mais. Então você vê que a vida, apesar de ser tão diversificada, ela se repete em alguns níveis, ok? Então vamos lá. O segundo nível, vários átomos unidos formam as moléculas. As moléculas, você tem 2 átomos unidos, você já tem uma pequena molécula. Você tem 200 átomos unidos, você tem uma molécula maior. Então você tem uma combinação com certas regras aí para poder formar as moléculas, tá? Existem algumas moléculas muito comuns na biologia também. Você tem as moléculas chamadas moléculas orgânicas, né? Ou biomoléculas. São aquelas moléculas formadas pelos organismos vivos. Essas moléculas são várias. A gente pode citar aí 3 principais. São os carboidratos, que estão relacionados, de certa forma, com energia, né? Principalmente. Você tem aí os lipídios, que tem reserva de energia, proteção e tudo mais. Você tem aí também as proteínas, que é uma parte estrutural do nosso corpo. 3 exemplos de moléculas ou biomoléculas orgânicas, tá? As organelas, elas funcionam como se fossem pequenos órgãos. Cada organela tem uma função importante na célula, ok? Essas organelas, elas são diversas. Aí você tem, que eu gosto muito, acho que todo biólogo gosta, é a mitocôndria, né? Está relacionado à energia, né? Eu não gosto da palavra produção de energia, mas ela está relacionada à síntese de ATP. ATP, adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, ela é uma molécula com alta concentração de energia potencial química. Ela tem 3 fósforos. Quando um desses fósforos se quebra, libera tanta energia aí que você consegue formar. Lembrando, cada glicose pela via aeróbia, né, no organismo humano, consegue produzir 38 ATPs. É muito legal isso. Você tem outras organelas também, como o complexo de Golgi, que dá o endereçamento das proteínas, os ribossomos, que é síntese de proteína, né? Os centríolos estão relacionados à divisão celular, né? Então, as organelas são muito importantes. Seria bom você estudar também, você fazer uma listinha das organelas presentes nos animais, nos vegetais, para você começar a estudar a célula bacteriana, para você começar a estudar e verificar as diferenças. Muito bacana, né? As células, várias organelas com o líquido intracelular, mais a membrana plasmática, ela consegue formar as células. As células a gente pode definir célula como unidade
estrutural, funcional, básica, biológica de um ser vivo, tá bom? Várias células juntas formam os tecidos. Os tecidos, várias células, mas essas células não podem ser qualquer uma, elas têm que ser semelhantes ou com funções bem complementares, tá? É o tecido epitelial, por exemplo. O tecido epitelial, ele tem a função de revestimento interno e externo. As células hepáticas formam ali, trabalham efetivamente ali no fígado, tá? E as células neurais no sistema nervoso e assim por diante. Depois dos tecidos, nós temos os órgãos. Os órgãos você já conhece. Vários tecidos juntos formam os órgãos. Você tem o cérebro, você tem os pulmões, o fígado, o baço, os olhos, vários tipos de órgãos diferentes. O outro nível aqui, você está percebendo? Está ficando cada vez mais complexo. Vários órgãos juntos formam um sistema. Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema nervoso. Você está percebendo? Um vai formando o outro como unidade básica, vai formando, vai crescendo. São como se fossem tijolinhos para formar uma grande estrutura. Vários sistemas juntos formam o organismo. Esse organismo pode ser desde um ser humano, um elefante, um pássaro, qualquer organismo. Nós temos algumas exceções, alguns organismos unicelulares. Vários organismos juntos. A partir daqui, depois de organismo, eu não coloquei espécie, porque o organismo ele já está incluso ali dentro da espécie, de certa forma. Alguns autores preferem colocar o nome espécie. A partir daqui a gente começa a trabalhar com ecologia já. Temos as populações. As populações, o que é uma população? Uma população são várias espécies, são vários indivíduos da mesma espécie em um mesmo local e um mesmo período. Isso é uma população. Lembrando, vários indivíduos semelhantes, né, da mesma espécie, no mesmo local, numa mesma região, em um mesmo período, ok? Nós temos aí, por exemplo, a população de araras na região norte do Mato Grosso não é a mesma população de araras na região sul do Mato Grosso, um exemplo. A população de arara na região norte de 1950 não é a mesma população da região norte, né? A população de arara da região norte de 2020. Existem essas diferenças. Várias populações interagindo entre si, formam comunidades. Você precisa ter duas populações diferentes. População de onça pintada, população de capivara, por exemplo. População de gramíneas, né? Os vegetais fazem parte disso daí. Elas interagem como presa, predador, alimento, produtor, consumidor. Formam as comunidades. Essas comunidades, quando interagem com o meio abiótico, que é a luz, que é a água, que é a temperatura, que é o solo, né? A parte abiótica do solo, a interação biótica e abiótica formam os ecossistemas. Vários ecossistemas juntos formam os biomas. Na verdade, a gente pode até falar que biomas são grandes ecossistemas. O ecossistema ele pode ser pequeno. Por exemplo, no interior de uma bromélia, naquele copinho que forma lá, aquela região ali dentro tem água, tem alguns insetos, alguns pequenos anfíbios também, pode ser considerado um ecossistema, mas não pode ser considerado um bioma. Então, bioma a gente pode falar que são grandes ecossistemas. E os biomas, né, unidos formam a biosfera. Biosfera é a região no planeta onde existe vida. É uma faixa mais ou menos de 10 km de altitude e 10 km de profundidade. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Eu vou sair aqui da frente um pouquinho, se você quiser dar um print na tela. É isso aí, printou. Isso aí já dá para estudar, já dá para ter um material bacana, ok? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente vai ter o prazer de esclarecer a vocês, ok? Um abração e bons estudos.